E mais uma participação aqui no nosso programa, a doutora Cristiane Azzolini, do Spa no Prato. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Então tá joia. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem esse problema, que é intolerância à lactose, e também tem algumas pessoas com intolerância ao glúten, né? Sim. Doença celíaca, enfim. É possível tratar esses dois tipos de distúrbios? É possível tratar. Nenhum dos dois tem cura. Não tem cura? Não. Mas o tratamento é alimentar, né? Então, na doença celíaca e na intolerância ao glúten, tirar totalmente o glúten, os alimentos que são trigo, da cevada, aveia, enfim, esses alimentos. Tudo isso tem glúten, então tem que retirar da alimentação. O intolerante à lactose, ele tem a intolerância à lactose. A lactose é um açúcar do leite. O açúcar do leite, o ser humano ele não absorve. Ele precisa ser, no corpo da gente, transformado em glicose, que é um açúcar absorvido pelo ser humano. E quem tem o problema, ele não processa ocorre isso. Não ocorre essa transformação. E aí estufa, tem diarreia, tem cólica, dores de cabeça, a unha fica super fraca, porque eles ficam com uma deficiência nutricional. Tanto na doença celíaca, quanto na intolerância ao glúten, quanto na intolerância à lactose, os sintomas são bastante parecidos. Entendi. Bastante parecidos. Mas assim, quem tem ao glúten em especial, ele sofre um pouco mais. Porque em termos de restrição alimentar, você quer dizer? De restrição, eu não sei porque, queira ou não, a maioria dos produtos tem hoje glúten. tem glúten. Tem. Até que hoje eu já vejo nos restaurantes, até nas franquias, enfim, tem uma plaquinha. Todos os nossos produtos contêm glúten. É obrigado. Já tem esse aviso. É obrigado. A legislação brasileira, ela obriga todos os estabelecimentos e rótulos, as indústrias, colocar se contém ou não glúten no seu alimento. Entendi. Inclusive, eles são obrigados a colocar assim, contém traços de leite ou contém glúten porque teve contato na indústria com o glúten. Entendi. Embora você pegue um alimento que você saiba que não tem glúten, nossa, mas isso não tem glúten, está escrito na caixa que tem glúten. Mas é porque lá na indústria ele teve contato. Um processo próximo. E daí eles têm que colocar no rótulo, eles são obrigados a colocar. Então, isso a legislação brasileira determina que sim, que tem que colocar. Então, assim, basicamente existe tratamento para essas duas questões. Sim. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que algumas... Para emagrecer, algumas pessoas, algumas nutricionistas, enfim, estão retirando da dieta o glúten. Tá tendo algum resultado, senão não estariam sendo indicadas, enfim. Isso. E alguns médicos dizem que não. Como que a gente pode ver tudo isso? É difícil, mas funciona assim, ó. O glúten, a proteína do trigo, ela é pró-inflamatória. A gente diz que ela é pró-inflamatória. Ela ajuda a aumentar de peso, ajuda a inchar. As células adiposas incham. Quando a gente retira o glúten, a gente retira essa proteína pró-inflamatória e as pessoas desincham. E esse inchaço não é líquido não, é inchaço da célula de gordura, elas vão perdendo peso mesmo, tá? Existe realmente uma grande divergência entre médicos e nutricionistas e estudos científicos assim que comprovem que o glúten ele tem um resultado em relação ao peso, não existe. Mas a experiência que a gente vê no consultório é que retirando tanto a lactoglobulina, que é a proteína do leite, quanto a proteína do glúten, o glúten, né, a gliadina e a glutenina, a gente percebe que os pacientes, eles emagrecem. Mas isso é uma coisa que perdura? É uma coisa que você sempre vai eliminar ou só nesse processamento? Então esse é tão difícil, detalhe, Thiago, né? porque assim, quando você é doente, você tem uma doença que nem a doença celíaca, você é obrigado a retirar. Isso. Então você não pode comer. É obrigado a você se adaptar a esse mundo do sem glúten. Quando é um propósito de emagrecimento, as pessoas elas fazem isso por um curto período de tempo e depois desistem.
Porque é uma dieta difícil de fazer. É muito restrita. É difícil de você achar alimentação sem glúten. Até que hoje, assim, a gente tem alguns mercados e os celeiros, a nossa cidade tem bastante disso, acha até uma variedade grande, mas não adianta, você vai lá, tem um aniversário e quer comer um pedaço de bolo, aquele bolo tem glúten, ninguém tá fazendo uma dieta especial pra você. Isso. Né? Então, aí é a hora que a pessoa acaba, nossa, relaxando vou e desistir desse negócio, não aguento mais. Mas a gente vê que tem um certo resultado e funciona. Eu às vezes faço essa proposta dos meus pacientes dentro do consultório, porque a gente vê assim, ó, a dieta de caloria, isso, mas é metabólico, é normal, né? Chega um ponto que eu já perdi uma grande quantidade de peso, não vai perder mais. Então a gente tem que estimular o organismo com outros tipos de dieta. Sim. E daí existe a proposta, obviamente, você topa fazer para você dar mais uma secada e chegar naquele peso que queria? Ela topa fazer, a gente faz, beleza. Tem gente que diz assim pra mim, Cris, amei essa dieta, nunca mais vou sair dela. Adorei tudo. Porque muda também um pouco o organismo. Nossa, se sente mais leve, estufa menos, tudo. Sem o glúten parece que é realmente melhor em termos de satisfação, de você ficar bem. Se sentir bem. E se sentir bem, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que enjoa muito fácil. Tem pacientes que dizem, meu Deus, eu não aguento mais, não vou mais ficar nessa dieta. Então é muito perfil, é muito complicado. Agora, se você me perguntar o que a ciência diz, a ciência vai dizer que só se deve tirar o glúten em pacientes doentes celíacos, e não em outras situações. Então, assim, Mas o glúten deve ter um benefício. Tem. É que tudo precisa de mais estudos, né, Thiago? Mas tem. Se você perguntar pra mim o que é a minha experiência em consultório, eu vejo que emagrece, né? E que a gente tem um resultado bacana. Entendi. Né? Agora, a adaptação da pessoa... E o tempo que ela vai levar difere. Sim, é diferente. Assim como a dieta... é muito importante você falar isso, porque assim, as pessoas não podem achar que vai fazer uma dieta sem glúten em casa e não precisa cuidar da quantidade. Porque o glúten sozinho não vai emagrecer. Pra você ter uma ideia, as coisas sem glúten são extremamente calóricas. Ah, é? Porque vai mais açúcar, ou sei lá, vai mais o amido, né? E a fécula de batata, né? De então, mandioca, tudo. Aumenta a caloria pra caramba. Tem gente que fala assim, nossa... Você perde uma coisa, mas... Então tem que ser muito controlado. Tem gente que fala, meu Deus, não dá pra acreditar. Achei um biscoitinho de amendoim no mercado sem glúten. Meu Deus do céu, mas tem 200 calorias no biscoito. Aí então, não vai achar que você pode comer à vontade. O pacote inteiro, tem que comer um biscoito. Não é porque é sem glúten que dá pra comer à vontade. Mas eu acho que assim, não se perde nutricionalmente em nutrientes. Não vai faltar nada pra pessoa. Sim. Só porque ela tá tirando o glúten, porque é uma proteína. Então ela tá comendo a mesma coisa, carboidrato, proteína e lipídio. Só que neste carboidrato nós não temos a proteína do trigo. Entendi. Então ela não perde nada em nutriente, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, mas não vai faltar nada pra mim? Não, não vai faltar nada pra você. Mas vai estar sem o glúten ali, né? Que pode fazer uma diferença na sua dieta. Tem que estar com o olho bom no supermercado pra procurar que não contém glúten, porque é desse tamanho. Não contém glúten, tem que ir na seção especializada. Mas não é ruim, é gostosa. Eu acho gostoso. O pão sem glúten por exemplo, sem glúten é boa. A massa de pizza é boa. É uma delícia, não? E até porque eu mais acho sequinha, são as coisas mais crocantes, é verdade. Eu gosto da dieta sem glúten. Eu acho que assim, se você quiser fazer uma tentativa, vale a pena. Vai emagrecer. Se precisar de ajuda do nutricionista, procure sua nutricionista. Isso mesmo. Que ela vai ajudar pra caramba. São linhas de tratamento, mas eu acho que é bacana. E lembrando que o spa no prato, que a gente sempre fala aqui, eu sempre gosto de fazer essa ponte aqui, almoço e jantar, não é possível fazer restrição de glúten, né, Cris? Para doença celíaca, não.
porque tem que ser cozinha separada, mas para aquela pessoa que está fazendo só restrição do glúten, porque quer emagrecer, para dieta, tá dentro. Dá para fazer. Dá pra fazer. Agora, para quem é doente mesmo, que não pode ter nem a panela usada. Porque daí não pode mesmo. Sim, eles têm alergias graves, então não pode. Não pode. Mas para aquela pessoa que está fazendo dieta, que está só tirando, ou porque tem uma intolerância leve, tranquilamente dá para. Muito bem, olha só. Sempre um assunto interessante aqui que a doutora Cris vem falar com a gente. No próximo programa, já vou anunciar para vocês que a gente vai falar de novo como funciona o spa no prato, porque às vezes a gente se torna aqui um assunto de nutrição, enfim, e no próximo programa mostrar a comida, vamos fazer uma coisa bem legal, né, Cris? Vamos fazer. Muito bem. Então, qualquer dúvida que você tenha do spa no prato, telefone pra gente? 30, 38, 50, 60. Muito bem. Aqui mais uma participação especial no nosso programa. Obrigado, Cris. Obrigada, Thiago.